Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial do Fundo de Investimento Imobiliário do Setor de Lajes Corporativas, o BRCR11, é o BTG Pactual Corporate Office Fund. Então a gente vai ver o relatório gerencial de abril de 2023. Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, FIINFRA, o principal assunto aqui no canal. Se inscreva então, tá? Ajuda a gente aí, deixa o seu like também, é tudo de graça, mas tu ajuda muito a gente aqui no canal. E também esse relatório gerencial eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e também o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá, converse com outros investidores, ok? Vamos lá então, sem mais delongas, já dei meu jabá, então vamos lá. Fundo que é do setor de lajes corporativas, tá? É um fundo bem conhecido aí, então a gente vai passar aqui mais informações rápidas. 2012 foi o IPO do fundo, então o fundo tem mais de 10 anos de mercado, né? Administrado pela BTG Pactual, também gerido por eles, atualmente pagando-se uma taxa aqui descontada, né? Que o fundo fazendo aqui um desconto, porque o fundo está com uma vacância muito alta, né? Então tem alguns descontos que o fundo tem dado aqui pela performance que o fundo tem apresentado, 1,10% a taxa de gestão e 0,25% a taxa de administração, mesmo assim uma das mais altas, né, do mercado, aí somando 1,35%. Então, normal é cobrar aqui 1,75%, né, que seria uma das mais caras aqui dos fundos que a gente acompanha aqui no canal. 7 emissões o fundo já fez e o código de negociação dele na Bolsa de Valores de BRCR11 e o prazo é indeterminado e para investidores em geral. Essa aqui é a política do fundo, né? Principais indicadores. Fundo que está com valor de mercado aí em torno de 1,5 bilhões de reais. Só que o valor patrimonial do fundo é um pouco maior, né? Um pouco não, muito maior, 2,65 bilhões de reais, porque o valor de mercado está muito abaixo do valor patrimonial. Encerrou aqui abril a 55,85, tá? Esses números aqui indicam qual é o mês que ele faz referência. Então o valor de mercado e o valor de mercado aqui está com o número 1 e a data base é abril de 23, né? O valor patrimonial, a data base é fevereiro, né? Que aí tem a apuração, ela demora um pouco mais, né? E o que tem 3 aqui, ó, é o que foi distribuído em março, né? Então esse rendimento aqui é de março pago em abril, né? Então, porque o fundo também ainda não anunciou proventos, vai anunciar na segunda-feira, já que a data base do fundo é o quinto dia útil após o mês que ele vai fazer referência, que agora vai fazer referência a abril e pagar em maio, tá? Então, o rendimento pago foi 46 centavos no mês de abril. Dividend yield do fundo dá em 10,3%, que se baseia também no valor de mercado, né? Então o fundo está bem interessante a valor de mercado, né? Bem descontado, inclusive, aí, em torno de 40 e poucos por cento aí descontado. E a liquidez média diária no mercado está em 1,3 milhão de reais, né? O fundo tem atualmente 156 mil cotistas, um pouco mais, né? Eu nunca fui cotista do fundo, inclusive, nunca tive ele na carteira, né? O fundo, né, despencou, começou a despencar, desculpa aí, começou a despencar logo depois da pandemia, né? Muitas vacâncias ocorreram no fundo, inclusive. Mas atualmente o fundo aí vem diminuindo a vacância, né, financeira e física do fundo. Atualmente a financeira está em 16,4%, né? E essa vacância financeira é realmente a mais lógica, porque ela se baseia na receita potencial dos seus imóveis, né? Tem fundo aí que se baseia na receita contratada, né? Então não tem sentido, né? O fundo às vezes está com uma vacância maior, mas tem algumas garantias sendo executadas, né? E acaba que a vacância financeira ali calculada, né? Às vezes tem aluguel cobrado maior do que ali que realmente calculado na receita potencial, o fundo conseguiu um preço maior e aí isso aí diminui a vacância financeira do fundo, né? Então, para mim, na minha opinião, a vacância financeira realmente tem que ser calculada em cima da receita potencial e não como o XPPR11, por exemplo, faz, que é em cima da receita contratada. Então, cada fundo faz de uma forma, é meio bagunçado, mas o mais correto que eu acho é isso aí. Coloca nos comentários o que você acha. O fundo atualmente está com 15 imóveis, né? 15 imóveis e bastante imóveis aqui, inclusive AAA, né? Que tem ali uma elevada, imóveis de elevado valor. Bom, últimas notícias aqui são boas, né? O fundo então teve a alocação na Torre Almirante, né? Que aí então totalizou integralmente ali a alocação dessa torre, né? Almirante, 100% da ABL locada, os últimos 403 metros quadrados aí locados, então, um contrato de 5 anos,
né? E vigência já a partir aí do meio de abril, então em maio já vai ter esse reflexo no caixa do fundo, né? Então é interessante aí a gestora realmente trabalhando para reduzir a vacância e a gente tem visto isso nos números, né? E dentro aqui da análise de mercado, o fundo segue aí, a análise do segmento, né? Segue aí nas recuperações, né? Inclusive, aonde eu trabalho já praticamente voltou 100% presencial aqui no Rio de Janeiro. Isso aí a gente vai ver alguns reflexos, né? Ainda mais hoje aí que anunciou o fim, né, da pandemia oficialmente, né? Então, isso pode realmente beneficiar aí os fundos de lajes corporativas, né? Então, vamos ficar atentos aí que os fundos de lajes corporativas ainda estão bem baratos no mercado, na minha opinião. Então, para quem quer entrar, pode ser que o mercado aí comece, né, a precificar mais os fundos aí de lajes corporativas por conta aí do fim da pandemia, né? Então, vamos ficar atento aí às notícias de mercado. Em relação ao retorno dos cotistas, então, a gente já falou alguns números aqui, né? Retorno aí nesse mês, a rentabilidade foi de 6,7% positiva, né? Então o fundo teve aí uma variação positiva em relação ao valor da cota, porque o fundo acho que iniciou mês de abril ali a R$ 52 aproximadamente, né? E agora realmente está R$ 57, porque o fundo está próximo a anunciar proventos. Então esses fundos que tem ali o quinto dia útil como data base, né? Quando fecha o mês acaba aqui né, normalmente até está com uma rentabilidade negativa, né? Porque quando se aproxima das distribuições, os preços acabam aumentando um pouco, mas o fundo aí teve, mesmo assim, variação em rendimento, rentabilidade positiva, né? 6,7%, porque o preço de mercado subiu aí alguns porcentos, né? Então, o Ibovespa, por exemplo, nesse período foi de 2,5%. Vamos lá, vamos mais para baixo aqui porque interessa, outros assuntos a gente já falou. Aqui bem pequenininho que a gente tem os números, né? Vou dar uma ampliadinha aqui. Onde a gente tem aqui o valor patrimonial e o valor de mercado. Aqui a gente tem a relação que a gente chama de desconto, né? O fundo está descontado em relação ao seu valor patrimonial, né? Em 43,8%. Então o fundo ainda está bem descontado. O rendimento distribuído aqui em abril foi de 46 centavos, né? Pagos em abril, né? Referente a março. E a rentabilidade em relação ao valor de mercado foi de 0,8%, na verdade a distribuição, né, foi de 0,8% de yield, com uma rentabilidade anualizada de 10,3%. Então tem outros números aqui, você pode verificar, valor implícito dos imóveis, né? Então está bem descontado em relação ao valor implícito. Receita atual 21,3 milhões de reais, cap rate aqui implícito a valor de mercado mais de 11%, né? E então, se incluir as áreas vagas, né, caso lock, a esse preço de mercado, o cap rate ultrapassa os 13%, né, praticamente aí mesmo o valor da taxa básica de juros no país. Aqui a gente verifica, inclusive, também, ó, dá uma reduzida agora aqui, opa, dando uma reduzida aqui, a gente tem aqui os valores, né, em relação ao valor patrimonial, valor de mercado histórico, né, então a gente verifica que o fundo está bastante tempo aqui, que são os últimos 24 meses, então mais de 24 meses o fundo está abaixo do valor patrimonial, né, que inclusive está em queda nesse período também, mas o valor de mercado muito mais em queda do que o valor patrimonial. Né? Aqui a evolução de cotistas aqui está estabilizada ali nos 155 mil, mas de pessoas jurídicas segue caindo, né, desde julho de 2020. Aqui é o desempenho financeiro operacional, então a gente verifica que a queda da vacância, né, foi quase 2% de queda e teve um aumento da receita aqui contratada, né, de 20,8 para 21,3 milhões de reais. Então o fundo aí começando a ficar inclusive interessante nos números aqui, né, seguindo aí os seus pares de mercado, né. E a gente verifica que as vacâncias continuam mais concentradas aqui no Senesp, né? Torre Almirante, a gente verifica que a vacância física ainda, né? Aqui de 14,3%. Então, a gente verifica que as vacâncias ainda estão mais concentradas nesses imóveis. A demonstração financeira ainda não fechou. Aqui a gente tem em relação ao portfólio total. Então, vacância física 22,3%, mais concentrada no Senesp. Aqui é o portfólio, né? Então, tem aqui em relação à classe do ativo, maioria AAA. Receita por região continua aqui em São Paulo. Setor principal, individualmente falando, é o financeiro. E
composição da vacância aqui. A gente verifica, como eu já falei, no Senesp ainda a principal vacância. E os índices de reajuste ainda continuam aqui, o IPCA como principal 70% dentro da tipicidade, a maioria são contratos típicos 85%. E a principal empresa aqui, o principal locatário é a Petrobras, né, com 15% da receita contratada, tem essa alocação mais concentrada na Petrobras, e os outros são mais pulverizados, né? Então tem uma pulverização um pouco maior. E aqui a gente verifica que são 15 imóveis, né? São 10 no estado de São Paulo, né? E são 5 no estado do Rio de Janeiro, né? E aqui a linha de evolução e aqui a organização do fundo em relação aos seus imóveis. Então, imóveis diretos e indiretos. O fundo atualmente continua, na verdade, né, com 9 imóveis diretos, né, propriedade direta do fundo, e outros 6 imóveis adquiridos através de outros fundos imobiliários. Né? Então, o fundo tem participações relevantes, então é incorporado, então o fundo coloca no seu portfólio os imóveis e não os fundos. Né? Então, interessante isso aí. E é isso aí, relatório gerencial do BRCR11, Fundo de Lajes Corporativas, segue de reduzindo a vacância aí, vamos ficar de olho, né? Como eu falei, as empresas aí retornando ao trabalho presencial com força, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, fundo que está concentrado nesses dois estados. Vamos ficar atento aí que possa ser que tenha uma melhora na performance do fundo para os próximos meses. É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.